aula de trabalho cênico, né? Teatro, dança, enfim, várias atividades assim que a gente faz de arte na rua. E a gente, no passado, escreveu um projeto que a gente já fez uma pesquisa inicial em 2011, né? Isso, Dançando com a Cidade. Chamava Dançando com a Cidade. A gente pesquisou os imaginários da cidade de São Bernardo, por isso que a gente pesquisou o seu livro, né? Sobre como surgiu a vila, fatos, memórias. O primeiro se chamava Dançando com a Cidade, que foi em 2011. Eu vou explicar isso para poder entender o desse ano. Que é essa ideia de dançar, né, de fazer intervenções artísticas com a dança, com a encenação, a partir desses imaginários, das memórias dos habitantes, de fatos históricos, da arquitetura, de prédios, né, que faziam parte da história de São Bernardo. E aí, esse a gente tinha ganhado o prêmio VAI, né, de São Bernardo. E daí nasceu E dentre essas muitas pesquisas do Dançando com a Cidade, a gente viu essa questão do marco do Caminho do Mar, que tem lá na cidade, essa referência a ser um local de passagem para se chegar a Santos, né? E ficou como um estudo, né, essa questão do Caminho do Mar, a questão das procissões, da Nossa Senhora da Boa Viagem, ficou isso latente no grupo. E aí a gente, desse Dançando com a Cidade, nasceu o espetáculo Andor, que aí de alguns estudos das metáforas, né, da cidade. E daí a gente passou isso em 2011. Aí ano passado, como tem esse PROAC de artes integradas, a gente queria retomar um pouco essa questão do Caminho do Mar. E aí a gente inscreveu, reacendeu essa vontade, né? E aí a gente escreveu o projeto para o PROAC, que se chama Footfalls, que é passos, né, em inglês, ou Por Onde Caminha o Mar. É uma pergunta, por onde caminha o mar, né? E aí, em vez de pegar só a cidade de São Bernardo, a gente resolveu investigar, então, quais são os imaginários das cidades que compõem o Caminho do Mar paulista. Né? Então, o que foi esse caminho, né, para a história de São Paulo, assim, essa ideia de Santos, São Paulo, essas travessias. O que surgiu a partir dessa necessidade de criar esse caminho? E como o mar influencia, né? Por onde percorre o mar, mas não só pegar os fatos históricos, né? Como o nosso trabalho é poético, né? Uma criação artística, a nossa ideia é pegar os imaginários que as pessoas têm. As histórias, as memórias, como que esses fluxos, né, ficaram nas pessoas. Porque a história oficial diz, precisava desaguar a mercadoria, não criar um caminho. Mas interessando muito, desde o Dançando também, as histórias e as memórias das pessoas, o que as motivam, os afetos, né? Inclusive, histórias que a princípio não existiram enquanto fato real, são mais narrativas ficcionais, mas de muita beleza, né? A gente sempre dá o exemplo do espelho. O espelho de água da matriz. Que a gente ouviu uma outra história, que era um grande aquário, tinha peixes, que aí teve uma enchente que veio e destruiu todos. Então isso não é que seja um fato real, comprovado, com dados, mas que tem algo, né, da cidade que atravessa as pessoas, esse afeto, né, esse morar na cidade, que as pessoas vão criando histórias, né, e vão vivendo esses imaginários. E a gente ganhou o prêmio, né, PROAC Artes Integradas. Sim, aí é só o C. PROAC? Não, é sem o R, AC no final. PROAC, que é programa de... Começo na Estrada das Lágrimas? Então, na verdade não existe um caminho do mar, são vários caminhos. Então, a Estrada das Lágrimas deriva de um dos caminhos do mar. A Estrada do Sacramento, do Rude Ramos, é uma das vertentes do caminho do mar, aquela rua da Estrada do Vergueiro. A Marechal Deodoro é uma vertente da Estrada do Mar. A Rua do Vergueiro em São Paulo, que na verdade é uma via só, né? Quer dizer, se a gente estiver na Praça da Sé, atrás da Catedral,
Aí começava o caminho do mar que ia até o Porto de Santos. Passando por onde? Hoje Avenida da Liberdade, Rua da Liberdade, dos japoneses, né? Hoje dos japoneses, Vergueiro, chegava aqui no alto do Ipiranga, fazia aquelas cruzes para pegar o Dr. Rude Ramos, que hoje é Rude Ramos, a Senador Vergueiro, que era a antiga estrada do Vergueiro, Rua Marechal Deodoro, a estrada do Vergueiro, que preserva esse nome, na Vila Balneária, em Riacho Grande. Não havia represa Biggs, tinha uma ponte, passava, pegou o caminho do mar em direção a Santos. Havia uma via, o Caminho do Pilar. Foi também chamado de Estrada do Mar. Deriva do Caminho do Mar. Nasce em São Bernardo, vai até o Oceano Pacífico. Né? Como? Até o Oceano Pacífico. É o caminho do Piabiru. Né? Antes do descobrimento oficial do Brasil, oficial entre aspas, havia o caminho do Piabiru. O caminho do Piabiru interligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, nos Andes. Cruzava todo o estado do Paraná também, e há uma cidade chamada Piabiru, no Paraná. Que é uma sobrevida. E a nossa ideia é esses muitos caminhos do mar, né? São vários. São muitos, né? A gente viu a questão você falou da Estrada do Vergueiro, que é um pouco das perguntas que a gente também veio tirar, porque a gente, além de pegar, mas a gente também pega mesmo, pesquisa histórica, historiadores e tudo mais, para criar esse espetáculo. O Diário fez pelo menos 3 matérias chamando. A Cecília me passou no caminho do. Como é que chama? A serpente, né? Uma coisa assim. Tem um título mostrando esse caminho. Essa coisa do. Houve um trabalho de levantamento da reportagem. O setor de artes desenhou esse caminho. Legal. Porque é uma serpente que começa em São Paulo, cruza o grande ABC por São Bernardo e vai até Santos. A estrada de ferro em Paranapiacaba, nós temos aqui um especialista, o Adalberto, vai de certa forma quebrar um pouquinho a hegemonia da estrada rodoviária. É mais fácil escoar um café, certo, Adalberto? Pela estrada de ferro. E é muito muda engraçado. Totalmente a economia do ABC. A última cidade que a gente estava pensando era Paranapiacaba. E é muito legal como é diferente, a gente sentiu algo no outro ar, assim, uma temporalidade muito diferente, por exemplo, que a gente entrevistou em São Bernardo. A gente achou, pela própria ligação, né, quando a gente chegou lá no Mirante para ver quanto está ligado a Cubatão, e a gente falou assim, nossa, tem uma proximidade com Cubatão, com as pessoas de Cubatão. E tem muito do que os antigos ferroviários falaram pra gente, dessa questão desse orgulho serrano, né? Eles se sentem cidadãos da serra, né? Dessa coisa serrana em vez de alguém do ABC, né? Foi uma coisa assim bem bonita então, mesmo. Hoje Paranapiacaba preserva o que foi o ABC há 100 anos. Inclusive com a questão climática. Sim. A neblina que vocês observam em Paranapiacaba era a neblina que cobria nesse horário o ABC todo. À tardezinha assim, São Bernardo era coberto por aquela neblina. E Paranapiacaba preserva a neblina. Sim. Né? Paranapiacaba preserva os usos e costumes do ABC antigo. Se você percorrer hoje aquelas ruas lá antigas, você vai encontrar o bar, né, o clube, a religiosidade. Domingo agora, eu vi de Bom Jesus, vai ter procissão lá, com as procissões de antigamente. Agora nesse domingo, Bom Jesus, dia 6 de agosto. Agora, há poucos minutos antes de você chegar, o Adalberto me perguntou quando foi fundada a Paranapiacaba, a Vila Ferroviária. A estrada de ferro nós sabemos. 1867. E aquela estrutura ferroviária? Quando é que surge? Não surge com a estrada de ferro.
os ingleses vão descobrir que era necessário ter uma estrutura para atender a manutenção da serra, porque aqueles acidentes de. Né? Aí eles estabelecem a criação. E há 30 anos exatos. Há 30 anos. Hoje? Não, há 30 anos, o prefeito de Londres visitou Paranapiacaba. Né? Visitou Paranapiacaba. Peraí, vila inglesa no Brasil? E ele vai ver aqui em Paranapiacaba o que era Londres no século XIX. Uau! Né? No século XIX. Aquele clima neblino, fog, a vestimenta dos homens trabalhando, aquela religiosidade com o cronômetro, com o tempo. Sim. Tudo isso leva sempre a uma mensagem de Inglaterra. A própria tentativa de deixar ali instalada como primórdios a primeira cooperativa de crédito foi lá, o submercado ali do Brasil, que tiveram no Mercadão ali, foi um dos primórdios que tiveram coisas importadas e que deram destaque para os usuários da época, entendeu? Então tudo isso é uma coisa que tem uma grande ligação com o passado, por causa da própria história que liga, queira ou não. Queira ou não, é. Isso mesmo. E é muito santo da gente. E a curiosidade é que Paranapiacaba está num cantinho de ABC, ligada a Mogi das Cruzes, né? Porque se você subir Espigão em direção a Taquarussu, Taquarussu é uma vila fantasma. Lá não tem mais moradias, mas tem a bomba de gasolina como era antigamente. E Taquarussu é um bairro de Mogi das Cruzes, vizinho a Paranapiacaba, que é um distrito de Santo André. Aí fala, mas Santo André, né? Santo André está tão longe, nós estamos mais perto de Rio Grande. Isso, né? Aí tem o fenômeno da emancipação dos municípios e um corredor que interliga o urbano a Paranapiacaba. Um corredor que foi criado quando estava vendo o final da Segunda Guerra e o corredor de Gdansk, né, o corredor polonês. Então surge na história do ABC o corredor polonês, uma artimanha dos governantes para preservar o quê? Paranapiacaba? Não tem importância nenhuma, mas para preservar a antiga Eletrocloro, do grupo, hoje uma empresa belga, que até hoje é a maior arrecadadora de impostos de Santo André. Rio Grande e Ribeirão não ligaram para isso, porque quando houve a emancipação dessas cidades, os impostos eram recolhidos, não eram recolhidos, havia uma isenção por vários anos. E Santo André falou, então nós ficamos. Aí quando começou a chover dinheiro, houve muita disputa jurídica. Mas pela força política e econômica, Santo André continua até hoje segurando Paranapiacaba. A vila é o cloro. É isso? Não é? Isso nos faz isso explica muita coisa. Que a gente escutou muito da população. Se pensar, sobre a questão por que Paranapiacaba pertence ao Santo André? Se existe no meio Rio Grande, Ribeirão Pires, e Mauá e a nossa. Então, se você perceber a geografia ambiental, a parte todinha da represa, ela tem ligação com Paranapiacaba. Campo Grande, já o vestígio de Campo Grande começa com o Rio Grande, que dá a desembocadura na antiga Bene, que era o Rio Grande, e ali começa a formação. Então, por essa razão, toda a territorialidade está ligada com Santo André. E o trajeto para cá, de Ribeirão Pires e uma cidade, Mauá e a outra, ficaram secundadas por essa razão. Porque não havia represa. Havia o rio. O Rio Grande, que nasce de várias nascentes, aonde? Em Paranapiacaba. E vem para cá, e não vai desaguar no mar. Não vai. Vem para cá, vai desaguar no Ribeirão, no Rio Pinheiros. No Rio Pinheiros. Olha, aí houve uma inversão da geografia, e o Tietê passa a desaguar no Pinheiros, que passa a desaguar no Rio Grande, que vai formar
gerar energia elétrica em Cubatão. Olha Então só. houve uma engenharia fantástica. Né? Olha, aí a serpente. Uma serpente de 80 quilômetros. A antiga estrada do Vergueiro, que esse eram as nossas dúvidas, que a gente falou assim, mas como passava dentro de São Bernardo? Porque a gente falou assim, não, tem a estrada do Vergueiro, né, que era um dos caminhos, né, e era exatamente, a gente falou assim, mas vai ter que passar por dentro, Que é a Marechal. que é a Marechal, porque assim, não tinha Anchieta. Mas é um Hoje caminho nem é lógico. Vergueiro. Não pegar bem a Anchieta lógica. A antiga Isso estrada do Vergueiro. outra coisa. É outra Hoje é intenção. Senador Que Vergueiro. é hoje a Porque cidade. dentro de uma cidade não pode haver duas vias com o mesmo nome. E aqui na Vila Balneária continua a estrada do Vergueiro. Continua como Então deram o nome estrada. de Senador Vergueiro. Na verdade, o Senador Vergueiro é o pai do José Vergueiro. E foi o José Vergueiro que construiu isso, que remodelou isso em antigos caminhos do A mar. sociedade. Mas para não ser tal, botaram o nome do pai. O pai não tem nada a ver com o filho. Só essas coisas da política também. Sim. Tudo envolve, tudo envolve. Aí foi a Ilenia Negri, ele foi descobrir os personagens, como vocês estão procurando, os personagens ao longo dessa serpente de 80 quilômetros. Que legal! Olha, isso aqui vai ajudar a gente demais, né? Nossa, muito. Porque a gente, esse marco do caminho, a gente pensando, mas como que fazia, por onde vinha, se era tudo barro, tudo mato, como que esse povo andava? Esse povo andava. Houve um botânico inglês, John Burkle, que passou no Estrada do Vergueiro em 1841 e desenhou. Ele desenhava, então ele deixou vários desenhos. Um dos desenhos foi da calçada do Lorena. Sim. A calçada do Lorena foi a primeira via pavimentada em zigue-zague para as mulas subirem. E desenhou a Marechal Deodoro, não era a Marechal, era a do Mar. Esse 1841, eu posso estar enganado, mas pode ser 1831, depois eu dou a data certa. Mas ele deixou o primeiro desenho da estrada do Vergueiro em São Bernardo, um desenho bonito, né, com aquelas... John Burkle. Você tem a gravura? Tem. Posso depois passar por e-mail para vocês, né, com a data certa e a gravura do John Burkle. Botânico inglês. Botânico inglês. Essa gravura está no museu na África, não aqui no Brasil. Não está no Brasil. Houve um acadêmico que reuniu os desenhos dele dessa expedição num livro muito bonito, que o Martins me deu de presente. Então, um exemplar, ele tinha dois, me deu José de Souza Martins. Vou fazer uma pergunta, porque veio de uma curiosidade nossa, pensando na primeira pesquisa que a gente fez, dançando com a cidade, né? Paravam mesmo na capelinha da Boa Viagem para pedir bênção, para descer Paravam. até o mar mesmo? Vocês devem, se vocês entrarem no Google, vocês vão descobrir o Tunico. O Inhototipo? Nós usamos ele no espetáculo, essa fala. Era real mesmo. Era real? Porque assim, a gente ficou, mas a gente falou, caçava Inhototipo. Ele tinha um linguajar como Zebete, caipira. Tem áudios ainda? Tem, Que a gente... tem. Eu coloquei Inhototipo e não aparecia Se nada. vocês forem para São Bernardo, vocês têm que parar lá na capelinha da Boa Viagem. E aproveita, na frente da capelinha tem o bar do Maurílio. Vai lá no bar do Maurílio fazer uma refeição. Quer dizer, era um arte. Então, Inhototipo Era um é merchandising. real mesmo, radiado. Milton Parron, da Rádio Bandeirantes, tem várias. Não tem essa fala, não. Essa fala A fala é do livro. Mas tem várias Que falas. a gente viu no livro. do Inhototipo. E a gente ficou E aí a gente usou, caçava, né, aí caçava. organizou o texto e aí tem esse trecho, tem outras coisas. Inhototipo. Mas a gente muito Inhototipo legal. ele era uma espécie de Chico Anísio. Você chegou. Você criou, né? O Inhototipo. Ele fazia vários personagens. A escolinha, ele era o aluno, era a professora, era o japonês. Então tinha essa benção mesmo da descer. Sim.
Ah, vamos procurar, porque é uma figura que ficou muito icônica do primeiro, né? Porque o que acabou, a gente ficou muito... Eu queria uma foto do Yototico pra... Tem foto, tem tudo. Vamos procurar novamente, porque a gente caçava e não achava. Mas, aí, voltando a esse projeto, o que a gente fez um caminho inverso, a gente veio de Santos, né? Porque a gente pensou, não, vamos fazer inversamente, né? Então, de Santos, da onde está o mar, né? E aí a gente acabou conversando com o pessoal do Paquetá, né? Que é o pessoal de lutas de moradia, de cortiço, né? E essa relação, né? Porque o Paquetá era um bairro muito chique, comércio lá, e hoje está totalmente, né, ligado à questão do cortiço, uma questão muito difícil de moradia, muito abandonado mesmo, né? E a gente viu essas relações, mesmo morando na praia, pouco se vai à praia, é um mundo... Né, a gente tá, pelo menos eu, né, saí muito com essa impressão. Santos, por mais que tenha o mar ali, é como todo mundo estivesse de costas, né? O mar ainda não, né, não percorre ali a todos. Tem várias relações, né? O pessoal não vai mais na praia porque o filho morreu, então tem essa distância, né? E muitas pessoas vindas de fora, né, que vão para lá trabalhar, coisa do estivador, mas vai procurando algo melhor para a vida, e o caminho do mar fica nesse lugar, né? Ali tem trabalho, dos trabalhos. Cubatão, a gente tinha um imaginário, né? Aquela coisa, fumaça, mangue, a coisa da indústria muito forte. A gente tinha um imaginário, né? A gente falou assim, a gente foi pesquisar, mas a gente ainda estava muito habitado por esse imaginário da poluição. Né? Pesquisamos, vimos que não tinha, já tinha, né, já não tem mais os altos índices de poluição e tudo mais. E aí a gente fez uma parceria com um grupo, né, um coletivo de lá, pessoal mais novo, 20 e poucos anos, que faz teatro. Mas a gente quis provocá-los também assim, mas esse imaginário que percorre a cidade até hoje. Porque eles nos contam de estar vindo para São Paulo e as pessoas... Ah, você é de onde? Cubatão. Como você vive lá? Mas aquela poluição, aquela nuvem de fumaça, aquele caranguejo, aqueles bebês que morreram sem cérebro. Tem uma imagem. Ainda dessa história, a força desse imaginário. A força desse imaginário, assim. E aí foi muito legal, porque até percebendo, não, Cubatão, as cubatas, os rios, a Rainha das Serras, toda essa beleza da cidade, porque né, aquela serra é linda, né? É lindo mesmo assim o local. Mas ainda continua esse imaginário de uma cidade industrial, destruída, Chernobyl. Uma Chernobyl brasileira, né? E a gente ficou surpresa, assim, como a Rainha das Serras mesmo, né? Porque, inclusive, em Santos, quando a gente foi no Centro de Memória, a gente percebeu umas coisas muito engraçadas. Porque Santos, a gente falou assim, nossa, tem uma coisa de Miss, né? A primeira cidade a ter não sei o quê. A cozinha brasileira. A primeira Miss, o primeiro cinema. O primeiro, assim, e ele sempre... O primeiro e único Pelé. O primeiro e único Pelé. Nós temos um balão, nós somos o primeiro. Cubatão, e aquela rivalidade. E a rivalidade, porque tem gente de Cubatão que fala que é de Santos, pra não falar de Cubatão. Eu sou de Santos, não sou de Cubatão. Que foi um bairro de Santos. Né? E aí a gente ficou com essa ideia da mina. E Cubatão tem esse problema tão bonito, né? Do Schmidt, que é a Rainha da Serra, né? O próprio hino da cidade, né? E aí a gente foi desdobrando isso, porque a cidade realmente, as pessoas ainda têm esse imaginário cravado muito forte neles, por causa da indústria. E realmente foi a gente olhando assim fotos, vendo a destruição feita. Foi uma coisa feia. Assim, foi uma coisa feia, porque a gente vê esses tubos, só os tubos já me assustam. A gente viu aqueles tubos lá em cima. Aí você fala, cara, o que não derrubaram para aquilo estar ali? O pós-industrial ali na cidade, a questão do progresso, que a gente acaba pegando esses impactos, né? A gente tem percebido muito esse caminho do mar como um lugar de impacto. Seja, trabalho, multidões, e essa força querendo enfrentar a serra, né? Essa força da natureza e os homens querendo. Não, a gente precisa desaguar, né? Toda aqueles monumentos da serra
Não estão em São Bernardo, estão em Cubatão. Estão em Cubatão, Inclusive o Pouso Paranapiacaba, que é a primeira casa de pedra, sim, pertencia geograficamente a São Bernardo. Pertencia. Mas em 64, com o golpe militar, eles colocaram como pertencente a Cubatão. Houve uma mudança geográfica, né? Porque Cubatão e Santos foram colocados como área de... Tem essa área de segurança nacional, né? A área que atendia Cubatão, antigamente se pensava até Paranapiacaba, não. Ela vai até a Grota Funda, onde está o quarto patamar, a divisa natural, o rio Mugi. O rio Mugi ele desce, daí para baixo é Cubatão. Para cima. Agora, uma coisa que eu acho que o Adalberto pode ajudar também é o significado da palavra Paranapiacaba, né? Que tem tudo a ver com o trabalho de vocês. Eu acho que o Adalberto poderia fazer uma descrição disso, né? Então, Adalberto, o que significa Paranapiacaba? Perdão? O significado do tupi de Paranapiacaba? Paranapiacaba ainda língua tupi, Paranapiacaba, se eu soubesse, tinha trazido, ela é sedimentada, lugar de onde se avista o mar. Então, isso é em tupi-guarani, lugar de onde se avista o mar. Eu tenho o sufixo para, ipi, pa, tudo isso, mas agora de cabeça eu não me lembro. Mas, se quiser, eu te mando por e-mail. Sim. E o início de toda a introdução da ferrovia ali ocorreu em 1833, muito antes dos ingleses. Um notável engenheiro sediado em Pernambuco, com o nome de Alcides de Mornay, ele veio até a parte do Sul, a convite do Rafael Tobias da Guiar, para fazer um estudo preliminar, um traçado da futura ferrovia. Então ele saiu de Santos, Cubatão, Raiz da Serra, subiu a serra, não tinha o nome de Paranapiacaba, nada disso, nem Alto da Serra. Subia, encontrava a primeira localidade com Rio Grande. De Rio Grande ele vinha até São Carlos e ali parava. A ferrovia para São Carlos, não para Jundiaí. Isso em 1833. Ele fez a apresentação na Assembleia Legislativa e foi aprovado, porém não foi à frente devido a não ter recursos de financiamento para a concretização desse leito, né? Então ele morreu em 1847, o nosso amigo Frederic Font, que tinha toda essa documentação, os traçados preliminares, os primeiros momentos de ferrovia, porque era ele que fazia, através do caminho de Lorena, todo o transporte de fumo, tabaco, arroz, feijão, etc., e se perdia quase 30% de material nessa tragédia. E aí ele faleceu e deixou tudo para sua esposa. Um primo dele, o Marquês de São Vicente, veio até ela, pediu emprestado esses documentos, apresentou ao Mauá. O Mauá, então, em 1856, quando ele inaugurou a ferrovia no Rio de Janeiro, ele falou: é uma boa solução para se fazer uma ferrovia em São Paulo. Vamos então impor isso daí. Mas tem um problema. Como é que vamos fazer para subir a serra? A serra sempre foi um problema para eles. E eles então fizeram um plano muito superficial e levaram ao Mauá a ideia de trazer financiamento. Ele não tinha financiamento próprio, apesar de ser homem mais rico da atualidade. Ele, Marquês de São Vicente, Marquês de Monte Alegre, formaram o trio, foram até Londres, através do Leonel Rothschild, e pediram financiamento. O homem, nessas alturas, falou: eu faço a ferrovia, mas eu compro essa ferrovia, esse estudo preliminar,
que era da viúva, eu compro isso aí por 47 mil libras, está aqui. 27 mil libras esterlinas em dinheiro e o restante eu dou para você, Mauá, como financista da nossa futura linha. E começou a nascer a inglesa, porque chamava através desse finamento. Porque ele comprou, porque quem tinha isso era o Mauá, não era ele que tinha o direito de fazer o traçado. E aí eles vieram para cá em 1859 para fazer o levantamento da ferrovia Santos, São Paulo, e aí nasce Jundiaí. Por que Jundiaí e não Campinas? Campinas é a maior metrópole que tinha naquela época. Por que não tinha? Porque o danado dos ingleses queria fazer um santo captor de todas as ferrovias de todo o interior de São Paulo em Campinas, por até Jundiaí, de Jundiaí trazer para cá. Porque ele só autorizou uma firma a fazer isso. A Companhia Paulista, através da bitola de 1,60 m, foi a única no Brasil que se igualou à nossa bitola de 1,60 m. Porque todas as ferrovias eram pequenas, de 1 metro e de 90 centímetros. Elas tinham que chegar até um determinado ponto, fazer o translado dali para frente, e o inglês trazia até Santos, e um outro inglês vendia na Bolsa de Santos no mercado internacional. Meu Deus, que engenharia capitalismo. E aí então foi inaugurada em fevereiro de 1867, uma certa dificuldade, e ela foi feita inicialmente com 4 patamares e o velho cabo com um fim, no cabo com fim, tinha a ponta e o fim, que a maior diminuía o peso do que subia. E em 1901, com o advento da produção, eles fizeram um levantamento muito pífio da produção de entrega do café. Para ter uma ideia, o café subiu 380% de quando foi inaugurado, 10 anos depois. Quer dizer, eles sufocaram Santos, não tinha como escoar através do transporte e aquilo lá naquele dia. Santos é obrigado a fazer um cais novo, porque você pega as fotografias, tudo são trapiches, não tem cais. Então eles fazem um trapiche, o cais, a família do Gingley e outros lá fazem a de Itacuja cais, e fazem uma instalação mais adequada e consegue exportar. Em 1901, aquilo já estava saturado demais, eles inauguram o segundo sistema funicular, com o mesmo sistema de atração de máquina através de cabo, sendo que o cabo já não tinha fim. É um cabo de fim. Esse pegava em cima e embaixo, esse num patamar baixo, esse daqui descia, o outro também subia, que facilitava a vida da máquina fixa. Porém, eles não conseguiram fazer com que o escoamento do café fosse suficiente. E aí houve muitas coisas. Entre meios, a própria inauguração da Via Anchieta. Sim. Antes dela, o caminho da maioridade, que os engenheiros da Santos Jundiaí foram trabalhando no caminho da maioridade, quando o início da ferrovia, e aí faziam aquela concorrência, até hoje fazem a concorrência. E aí foi embora a fazer essa ferrovia, e aí houve a necessidade de algumas atitudes em Cambaceira. A gente tinha pesquisado, a gente resolveu meio... como a gente começou a perceber muito esse impacto, né, dessa destruição da serra para esse progresso, a ideia de progresso, o próprio Cubatão, que essa coisa de ser zona de segurança, tem impactos muito fortes assim, a gente, nas pessoas, né, os pais dos meninos, né, do coletivo que trabalhavam, eles até falavam, não, mas até determinado tinha que parar, não tinha que ir para casa, porque
tinha essa coisa militar muito forte, né? E eles falam assim que lá eles crescem com uma certa rigidez, assim, essa coisa de não, você vai trabalhar para ir para a indústria, né? Você já está, ou você tem que fazer o curso técnico, né? Essa presença da ideia da fábrica, de ser essa cidade industrial, do progresso, ficou muito forte. Né, e permanece até hoje, mas aí tem o contrário, né, porque a gente achou uma população muito desmotivada, teve questões políticos, né, esse declínio, a saída da COSIPA e tudo mais. E aí, vindo para São Bernardo, a gente falou assim, bem, vamos pro BR, né, esse interesse pelos trabalhadores, porque a gente acabou não passando pelas cotas, por não conseguir contatos mesmo, né, a gente acabou ficando no centro de Cubatão. Mas a gente sabia da história do acampamento das cotas, né, da cota 400, eu acho. Algumas das cotas que eram o antigo acampamento, né, da construção da Anchieta. E a gente falou, não, vamos entrevistar o DR, que tem ainda descendentes, né, desses construtores da Anchieta, porque ao mesmo tempo que a gente achava muitas fotos do pessoal do terno, paletó, vamos pro ver, tinha essas imagens do trabalho, os caras no macacão, carregando pedra, quebrando pedra, aquela coisa da serra, e muitos textos que falavam disso, cai pedra, desabou, Anchieta não vai sair, vai, não vai, essa demora da construção, esses impactos, serenou muito, choveu, parou tudo. São Bernardo tudo barro. São Bernardo tudo barro, muita árvore, tudo mato, tem que derrubar. E a gente acabou indo lá para conhecer alguns, são poucos ainda, né, o próprio bairro das Paineiras, né, e também essa mesma ideia, né, esse impacto. Não, pode continuar, gente, eu só vou olhar aqui. Porque a gente vai percebendo aos poucos no caminho esse impacto da via para a moradia, que é um problema. É um problema, assim, porque nas cotas ainda não está resolvido, muita gente teve que sair, né? E o DR, em Santos também não. Os cortiços também tem esse problema, tá ali perto do porto, mas não tá, sempre não é. E aqui em São Bernardo ainda tá lá o DR, que tem essa parte mais antiga, que tem os moradores quando era o acampamento, e nos contam com uma saudade, porque eram casas muito bonitas. A gente viu as fotos muito lindas, muito bonitas. Bem traçadas. Mas tinha uma organização. Tinha uma organização e eles tinham. Que foi uma coisa que a gente viu que a gente também viu nos ex-ferroviários. A organização dessa vida, né? De vida, de casa, de trabalho, de uma assessoria pelo próprio DR, que dava uma assessoria para as pessoas, assim como na Ferrovia, essa assessoria que a ferrovia dava para esses trabalhadores. E até eles falam, a gente é trabalhadores do DR. Né? Não, somos trabalhadores do DR. Tem uma coisa, somos ex-trabalhadores do DR, somos parentes, meu pai trabalhou, meu tio entregava marmita, a dona Matutina, né, que é uma persona forte, e depois tem esse impacto das vindas com a vinha cheia de coisas do carro, vamos fazer o Volkswagen, tá lá, depois é tomado e virou a primeira favela. Porque o DR chegou um momento que ele parou de dar manutenção. A rodovia estava pronta. E aí caiu nesse problema de se transformar na primeira favela do grande ABC, não só de São Bernardo. Vila Palmares, né, foi a primeira de Santo André, mas foi bem depois. Foi bem depois. A primeira então, foi mesmo. Do ABC, então. DR. É o DR. Aquela parte, principalmente a parte mais baixa, né, que vai em direção ao viaduto Teresa Delta. Sim, daqui já essa parte. Que aí tá do lado da uma população tão grande, e não se resolve, né? Não se resolve e, apesar dos vários projetos, construíram em cima do campo de futebol, aquelas casas, tudo, sim. Mas foram aumentando, o pessoal foi acrescentando. Hoje, há uma paróquia, a 99ª paróquia do Grande ABC foi instalada aí. Sim, a gente viu para ter uma paróquia tem que ter uma população muito grande. É verdade. E tem esse impacto muito forte, porque até assim, a gente deu uma pesquisa que acabou que o DR cedeu mesmo o acampamento. Foi um acampamento, existiram outros. Sim. Nesse livro que não foi publicado, que é da Vila São José, eu entrevistei o Barba.
O Barba hoje é deputado estadual do PT. Acho que alguém descontou. E ele morava nesse acampamento da Volkswagen. E ele lembra com seus 8, 9 anos, quando a polícia foi lá e tirou todo mundo. Foi uma barbárie mesmo, né? E lá era para ser um outro DR, porque tudo pertencia ao departamento de estradas e rodagens. Para a construção da Anchieta também era Então, o Barba é um personagem para ser entrevistado de preferência no local, que é em frente ao depósito das Casas Bahia. sim, do outro. E que tem casas lá. Ainda tem umas casinhas ali. Sim. As pessoas foram ficando. E o Barba continua morando na Vila São José, que é vizinho. Ele sai daí e foram procurar, a família foi procurar um local para ele. Né? Então são essas histórias humanas muito fortes. Da Dona Matutina a gente ficou bem. A Dona Matutina é... Você chegou a conhecer ela? Cheguei a conhecer, né? A matriarca do DR. A xerife. O meu tio, que casou com a irmã do meu pai, veio de Jaú, era negro, e ele veio para trabalhar no DR. Ele faleceu há 3 meses, há uns 90 e poucos anos. E houve até aquela questão do como uma descendente, neta de italianos, vai casar com um negro. Você vai nos explicar. Eu, menino, eu era menino quando eles se casaram, foi um drama pessoal, porque aquele negro do DR vai casar com uma italianinha. Casaram-se, criaram 8 filhos, todos universitários, uma família maravilhosa. Né? Ela faleceu em dezembro, ele faleceu agora em março, abril. Olha só. E ele passava na Via Chique e falava, ele era ferreiro. Naquele viaduto tem muito ferro que eu coloquei, tem muito trabalho meu, né? E ele contava essas histórias da passagem, o DR, a manutenção da Via Chique. Isso a gente ouviu da Dona Cacilda. Dona Cacilda, né? Que ligavam. Tinha que, né? O pessoal se movimentava, desabou, corriam para ir. Um pouco também com o seu Diniz em Paranapiacaba, que ele também comentou, de se acontecia qualquer coisa, acidente, eles eram acionados para ir trabalhar. Então era uma coisa, ele até comentou do 12 por 12 horas, que era vira-vira. 12 horas trabalhando, 12 horas dormindo. Jovens, vocês estão entrevistando os últimos testemunhos dessa outra grande São Paulo, que são esses personagens, ou os filhos desses personagens, os filhos da Dona Matutina, né? Então o trabalho de vocês é fundamental. Ou faz agora ou não faz mais. Senão vocês vão ter que se basear, né, nesses caras, esses tal Alberto da vida, sabe? Esses estudiosos aí, né? História Adelir, sabe? Esses personagens que são importantes, né? E vocês estão no caminho certo, é isso, né? Eu queria fazer uma pergunta que na verdade fica sempre nebulosa em todo o caminho por uma questão de falta de registro mesmo, que como que se deu a participação dos indígenas dentro disso tudo e a questão da escravidão, né, do negro, na própria construção da rodovia, falar que São Bernardo tinha um quilombo e também não tem registro disso. Existem dois livros fundamentais que vocês precisam ter acesso. A Escravidão em São Bernardo, do professor José de Souza Martins. Ele fala da formação de quilombos, negros e índios, aqui na Serra, e Dietário. O segundo livro é o Dietário, de Luiz Gonzaga Piratininga Júnior, que é descendente de escravos das fazendas dos beneditinos em São Bernardo e São Caetano. Os beneditinos alfabetizaram, Luiz Gonzaga Piratininga Júnior. Os beneditinos alfabetizavam os seus escravos. Então eles puderam escrever e puderam se fotografar. Tem uma série de fotografias. O Luiz Gonzaga, como descendente, herdou esse material e escreveu esse livro como tese de doutorado na Universidade do Rio de Janeiro. E esse livro acabou sendo editado pela Fundação Pró Memória de São Caetano.
Então, essa indagação, quem vai responder vão ser esses dois personagens. O Zé de Souza Martins, que vive, que está se aproximando dos 80 anos, e o Luiz Gonzaga, que faleceu jovem lá 2, 3, 4, 5, não sei, anos depois do lançamento do livro. Um antigo funcionário da Volkswagen fez a mesma pergunta e eu falei, não, vou te emprestar um livro. Eu fui procurar, não achei. Eu emprestei para alguém esse livro, o Dietário. Né? Mas é fácil de conseguir na fundação, todas as bibliotecas têm, né? Eu quero saber para que eu emprestei aquele livro. O outro é pequenininho, eu tirei xerox e eu dei para ele. Né? Mas o Dietário, que você deve ter, o livro Dietário, o Luiz Gonzaga Piratini Gajão, o Calhamaço, né? É fundamental. Então ele conta o que os avós, a capa é o bisavô dele. Nossa, negro, que lindo. assim, né? E ele é branco, é interessante, a miscigenação. É muito forte, né? Então são dois trabalhos importantíssimos. Esse impacto, porque assim, algumas pessoas a gente entrevistou nos deram algumas respostas, mas eu sempre fico pensando, né? Porque nos falam, nos anos de 30, 40, 50, São Bernardo era tudo mato. Nelson Marotti a gente entrevistou também, assim, não, tudo era mato. Então, assim, e quando chega o seu Ditinho, e quando chega essa estrada, como isso mudou a vida de vocês? Vem esse asfalto, você que atravessava ali pro outro lado só de sua bicicleta, da pontezinha. Quando começam essas construções, essa gente chegando para uma vila que tinha pouca gente, a Hilda também nos contou muito isso. Que, não, a gente ficava na colônia, porque era só a gente, os italianos, né? Do outro lado tinha os japoneses, mas eles eram uma colônia mais fechada, e até a gente falava assim, porque falava até o idioma, que é o italiano, que é um dialeto muito específico daqui, né? Aí falava assim, um brasileiro passando, porque era tipo, aparecia do nada alguém passando. Então, não, é a urbanização, é o fenômeno da urbanização, são os loteamentos. Também nós estamos num momento interessante que a maioria dos primeiros loteamentos do grande ABC está chegando ao seu centenário. Se estamos em 17, né? Foi na década de 20, de 30 que surgem os primeiros grandes loteamentos. Porque a gente tem ainda resquício de São Bernardo, assim, tipo... O que é o loteamento? O loteamento nada mais é do que uma divisão de terra para ocupação por moradias populares ou não populares dos trabalhadores da indústria. Então, quando vem, não os italianos, quando vem a imigração formada por italianos, sim, mas também por portugueses, poloneses, espanhóis, alemães, húngaros. A gente descobriu uma família cubana. Quando eles chegam para trabalhar, para criar o cinturão verde de São Paulo. São Paulo precisava de fruta, verdura, legume, carvão e lenha. Onde nós vamos fazer isso? Nos arredores. Quais são os arredores? O bairro da Glória, Cambuci, São Paulo. Lá na Zona Norte, o bairro de Santana. Lá para aqueles lados de São Bernardo e São Caetano. Em seguida, Ribeirão Pires. Então, são criados os núcleos coloniais. A divisão em lotes, só que lotes grandes, lotes coloniais, lotes chácaras. Sim. Essas grandes chácaras do final do século XIX, início do século XX, elas vão ser redesenhadas para atender a nova clientela da fábrica. O migrante que vem do interior, do norte do Paraná, do sul de Minas Gerais e, num segundo momento, do Nordeste, para trabalhar na Volkswagen. Ou na fábrica que trabalha para a Volkswagen. A primeira grande migração foi mineiros mesmo? Então foi gente do interior de São Paulo. Interior também. Gente do interior de São Paulo, em seguida os mineiros e o pessoal do Paraná. Sim. Que na verdade eram filhos de imigrantes europeus. Sabe, a imigração se estendeu pelo Brasil todo, pelo Sudeste e Sul. Então vem os italianos, vem os alemães, vem os espanhóis, vem os portugueses para trabalhar na lavoura no lugar da mão de obra escrava. Num segundo momento, os filhos desses imigrantes vão ser atraídos para vir para onde? Para São Bernardo, para o bairro da Moca, para o bairro do Cambuci, para o bairro de São Caetano, de Santo André. Sim. Quem são eles?
São os filhos, né, daquele que aquele café que escoava, que o Adalberto explicou direitinho, né, já não era mais o grande produto, era a revolução. Então foram criados os grandes bairros. Eu cito sempre 3. Barcelona e São Caetano, Baeta Neves em São Bernardo e a Vila Assunção em Santo André. Né? Que são loteamentos para os trabalhadores, para o pessoal que vai trabalhar na Rodia, que vai trabalhar na Cerâmica São Caetano, que vai trabalhar na Volkswagen. E quando eu falo Volkswagen, eu estou falando da indústria automobilística, a Ford, que era a Willis, Overland e assim por diante. Então, o que era colônia vira urbano. Há uma exceção, a Vila de São Bernardo, aqui, foi o primeiro loteamento urbano lá em 1812, quando foi criado. Mas depois disso está um grande vácuo. Surgem os núcleos coloniais e depois os loteamentos. Loteamentos que vão completar 100 anos agora. Não tem mais nenhum mais velho que tenha completado 100 anos. Ipiranguinha. Ipiranguinha é um bairro não oficial que fica aqui na perimetral, que surge em função da tecelagem de Ipiranguinha no final do século XIX. Foi uma exceção, talvez. Mas a grande maioria dos loteamentos urbanos surge a partir de 1920 e 1930, quando vai vir a represa, né? Quando a estrada de ferro está se consolidando, né? Quando a represa que eu falei, sabe? Entendeu? Basicamente foi isso. Sem planejamento, sabe? Vamos que vamos. Progresso, E né? aí surge um momento que a mão de obra excede a demanda. Onde esse pessoal vai morar? No cortiço e na favela. O cortiço que a gente, né? Basicamente é isso. Em torno disso existem as histórias. Que aí não há nem o Ademir que vai contar, nem o Adalberto. É o pessoal lá do DR, é o pessoal da Vila Baeta que comprava o seu lote, grande lote, não tinha dinheiro para construir, tinha que pagar o lote. Então fazia um barraco no fundo do quintal, geralmente com tábuas de containers que traziam as peças para serem montadas aqui na indústria automobilística. Tinha muito barraco como distintivo da Volkswagen. Né? E quando surgia o tempinho depois de muita hora extra, depois de muita doença profissional, depois de muito acidente de trabalho, fazia casa de alvenaria na frente. Se vocês forem no Vila Baeta, vão encontrar um barracãozinho lá, alguma coisa que hoje serve como dispensa, como uma coisa assim. Agora, quando termina esse anos 50, 60, 70, quando termina esses espaços, vão proliferar as favelas. E os projetos municipais, erradicação das favelas, pois a urbanização das favelas, que foi uma conquista daquele morador. Erradicar significava tirar esse pessoal. Esses favelados, sacanas, safados. A urbanização é dar vida para esse pessoal. Que não foi nem o prefeito que fez, não. Foi a conquista desse pessoal. Um exemplo maior. O Jardim Oratório em Mauá. No Jardim Oratório em Mauá era a Fazenda Oratório, antes da imigração, que ia até a Zona Leste de São Paulo. Num segundo momento, a urbanização. No terceiro, a favela. E aqueles moradores conquistam a possibilidade da urbanização, da legalização da terra, né? da abertura da rua, da vinda dos benefícios públicos e tudo isso. Essa é a história que vocês estão contando, entendeu? A história da conquista popular. Sim. A gente tem que se preparar. Com seus dramas, Vai fazer agora 30 anos que foi assassinado pela polícia militar o Pichote. 30 anos em agosto agora. É um menino. Há um texto seu, Cecília, do Renato Campos, que está hoje é nosso colega, que está um mês e meio de coma no Hospital Brasil. Quem matou o Pichote? O Pichote era um menino que foi escolhido para fazer um filme. E ele se encarnou aquele personagem do filme. E ele morre, porque é bandidinho de Diadema. Ele é executado. Mais de 1000 pessoas vão ao enterro dele, protestar. A mãezinha dele, pobrezinha, né?
essas histórias que não estão oficiais, né? e que vocês estão filmando, vocês estão gravando, vocês têm que buscar lá amanhã. A Miriam Gimenez, da editoria, perguntou de alguém que tivesse convivido com o Pichote. Eu passei vários personagens, inclusive o diretor de cultura de Diadema trabalhou com ele e tal, né? Encenou, orientou ele nas gravações. Sem contar os grandes personagens que nós perdemos agora, questão de 1 ano, 2 anos, com aquela atriz bonita, aquela atriz não tão bonita, mas principalmente forte, que fazia o papel, aquela cena na cama, ela abraçando o Pichote. Como é que chama? Marília Pêra. Nossa, bem. José Lozeiro. José Lozeiro foi o cara que me deu o nome de Pichote. E essa relação do cinema, né? São Bernardo, né? Que foi um polo no cinema com Vera Cruz, e depois isso... O que aconteceu? Pra gente mais nova, a gente fica sempre nessa expectativa, porque vira e mexe, muda a gestão, fala que vai voltar. Foi um grande sonho, né? Que tenha, cujo maior patrimônio é aquele espaço. Né? O artista que conhece, o artista dos anos 2017, que vai lá, se apaixona por aquele pé direito, né? Aquilo é Hollywood, aquela coisa, né? Idealizada por um pessoal fantástico, né, do cinema, né, do Chateaubriand, Matarazzo, aquele pessoal. E há várias teses, uma delas que a distribuição do filme era feita pelos americanos. O americano preferia colocar no mercado o filme de Hollywood, não de Vila de São Bernardo. Não, tem então, concorrência. Foi e fomos, né? Mas eu acho que sobrevive. Eu acho que as novas gerações de atores e atrizes vão fazer aquilo ressurgir. Sim, Houve um momento nos anos 70 que 90% dos comerciais da televisão eram rodados na Vera Cruz. Anos 90 é outro dia. Pois é. Muito próximo. Isso é muito recente. Então, 90% daquelas propagandas de televisão não feitas aqui em São Bernardo. O que a gente tem um estudo dos primeiros filmes, daquele momento de 48, 49, 50, 51, quando revelou Tônia Carreiro, Mazzaropi, esse pessoal. Mas depois há esse problema econômico, assim, do capitalismo, né? E aquilo fica no marasmo, mas continua gerando filmes, e houve altos e baixos, e hoje, mas a estrutura está lá, isso que é legal. Houve um momento que veio se transformar no Shopping Metrópole. Nossa! O Mackenzie Hill, que bolou o Center Shop, que hoje é o Shopping Metrópole, era dono daquela propriedade. A prefeitura fez um esquema, deu o terreno de tal do Metrópole, em cima do campo do Vila Baeta. E o pessoal do futebol. E ficou com aquele espaço, felizmente. Então aquilo resistiu. Aquilo é tombado hoje. Então, agora, aquilo precisa agitar aqui. Cada prefeito que entra tem um sonho, faz uma grande festa de inauguração, reinauguração. Não acontece nada. Mas a gente que é sonhador acredita que um dia nós vamos fazer os filmes. Vocês que vão conseguir isso. Se for vocês, olha, não vai ser o Adalberto nem o Ademir, não vai ser. E nem os prefeitos que estão por acaso aí, sabe? Você tem que conquistar isso. Sim, é uma luta grande também. Mas a Hilda que contou. Mas começa sabe, todo jornalista bom, quando ele chega no primeiro dia, ele sai na rua, vai pra rua. Ele vai pra rua e ele pega um monte de informação. Aí ele vem pra redação e tem que escrever a notícia para sair no dia seguinte. Vai começar. Então a gente fala assim, começa no particular, projeto. 30 abraços. Né? Então começa, vamos lá na estradinha do Vergueiro, a filha da dona Matutina, né? Sim. Vamos conversar lá com esse pessoal. O José Lozeiro. O José Lozeiro, se você tem no Google, um dos grandes profissionais da imprensa, né, de livros, filmes, teve, né? Ele era secretário de redação do Diário. Ele trabalhou aqui com a gente, né? Baixinho, porreta, hoje está com diabetes, perdeu as 2 pernas, mora no Rio.
mas tem, né? Deixa eu pegar um gancho aqui. Você perguntou a respeito da mão de obra escrava na ferrovia, né? Os ingleses tinham por princípio abolir a escravatura de uma forma geral. Eles não permitiam fazer uso da mão de obra escrava diretamente. Eles faziam tudo indiretamente. Tinha um grande fornecedor de mão de obra escrava aqui, vou falar o nome dele, Queiroz dos Santos. É um grande proprietário das terras da ferrovia e mão de obra fornecida para os próprios ingleses. Tinham eles grandes contratos com os ingleses, mas eram escravos. Grande parte eram escravos. Então, ele recebia a bolada e os homens ficavam sem saber por quê. Mas eles trabalhavam bastante na vida ferroviária. E se vocês perceberem as fotografias que existem no mercado de consulta, vocês não percebem movimentação de pessoas na construção da ferrovia. São fotografias vazias. É uma pose, né? Só pontinha, dormenta, locomotiva. Você não tem uma pessoa chamada operadora, um operário, etc. Porque eles eram proibidos de fotografar. Entende? Eles não podiam fotografar de jeito nenhum para não serem infringidos nos contratos. Que eles não podiam fazer uso do contrato. Certo? Então essa é a verdade, tá bom? Mas 90% da mão de obra é escrava. Olha, interessante. E parte desse traçado também, eles usaram no próprio traçado que os indígenas já tinham, não? Sim. A estrada, o caminho de Piabiru foi aberto pelos índios. E diria até mais, aquele pessoal que antecedeu, né, a própria... No Rio, por exemplo, a primeira ferrovia em Inhomirim, Petrópolis, foi feita por quem? Grande parte, 98% por prisioneiros. Uma parte escrava e pouca mão de obra qualificada, só especializada mesmo para ser paga. Aqui em São Paulo foi usado muito escravo. No caminho da Serra existe o quilombo, mas não por causa da ferrovia, porque eles já eram reduto de fuga desse pessoal todinho daqui das planícies se refugiavam por lá. O Martins falou. Coincidentemente ficava quase colado com a ferrovia. Nossa, pessoal de Santos. Essa parte pode ser filmada. Em 1917 foi feito o primeiro congresso das estradas de rodagem de São Paulo, e eu li todo o material disponível e eles falavam que havia uma legislação de uso da mão de obra carcerária para fazer as estradas. O que era uma coisa legal em tese, porque o presidiário ele podia sair, ele construindo, ele recebia em tese, eu não sei se um salário, a pena era menor, mas não por um trabalho de humanidade, mas um trabalho de necessidade de mão de obra. Então a gente, os antigos, talvez vocês não encontrem mais, porque já faleceram, mas vários que eu encontrei, eu escrevi, está aí, né, falando dos presos que fizeram a reforma do Caminho do Mar pelo Dr. Rudy Ramos, que era o delegado de polícia de São Paulo. Arthur Rudy Ramos. É doutor nesse sentido de delegado. Delegado. A gente achou que era doutor ligado a outras que tem lá na frente da igreja, o Rudy Ramos tem o busto dele lá. Nossa, com trabalhos de presos. Porque foi a dona Cacilda que falou um dado bem interessante. Ela falou assim, olha, que o seu João Boeira, ele faleceu, né? Ela falou assim, porque a gente não recebeu do Beltrán, lá no quilômetro 18, com sim, o Beltrán, sim. Os trabalhadores do DR, tem mais ou menos uns 15. Acho que essa foto a gente pegou. Tem um trator de fundo, o Sebastião Borges. A gente usou essa foto. Conheci o Sebastião Borges. A Vincheta foi um menininho, né? Menininho.
Ela comentou disso, até também comentou. Eles do não irmão tinham- do caçula, né? Do menino caçula, o irmão dela já tava Entregando marmita, Entregando né? marmita, Essa coisa de tá entregar trabalhando. marmita, trabalhando. E ela falou que eles não tinham realmente, o pai dela que trabalhou, não tinha um salário, eles recebiam um vale. Só que eles acabavam, só que esse vale aí tinha as cadernetas, que o mercado era da DR. Aí então ele ia lá comprar, acabava que no mês, mas nunca existiu salário. Porque tudo era esse cartão, ela falou que o João Bueno ainda tinha um que ele guardava, que era um cartãozão que era, entre aspas, o salário. Só que eles nunca recebiam em espécie, porque sempre se gastava tudo Tava sempre devendo antes pro e dono. sempre devendo, né? Então até o sogro dava assim, na verdade, a gente pensava num trabalho escravo, né? Porque Sim. nunca. Só em troca de comida. Só em troca de comida, né? E casa, né? Porque ela falou assim, a gente. jeito moderno, inglês. Ai, Gente, porque as fichas caíam, caindo assim, vai chegando. Depois que um pouco, aí você poderia até falar mais quando a gente foi em Paranapiacaba e o professor Pim, né? o Eduardo O Eduardo Pim nos dá um panorama, o modo como os ingleses organizam o trabalho e as arquitetura da vilas, cidade, a né? cidade, onde era a casa de quem tinha um cargo mais alto, os trabalhadores X não poderiam se Castelinho era misturar. para ver se o As categorias. Para observar. E aí depois isso, Tem essa uma história, foto. essa repetição Quando a Catedral do acontece. Carmo, aqui, a Igreja do Carmo, quando colocaram as telhas, fizeram uma mesa de doces, bem no centro da igreja. Então você vê nessa mesa o prefeito, a mulher do prefeito, o vereador, o médico, as pessoas grávidas da cidade. Uma mesa de doces. Seria uma delícia. Tá bom, hein? Olha, às 3 horas a gente pode tomar café. E no fundo você vai tirar uma foto. No fundo você vê umas pessoas humildes, em pé, assistindo. Vou dar um jeito aqui. Paulinho, esse é o cara. Pode passar. Boa tarde, tudo bem? Essas meninas têm um projeto maravilhoso. São os Outro caminhos projeto é comigo. por onde vai o mar. Tudo bem? Tudo bom? Adalberto, Paulinho, tá certo? Vamos fazer uma pausa para tomar Vamos café? sim, Isso não acaba. Tá bom, né, seu Aline? Não dá pra melhorar muito não, né? Não tem jeito, né? Por onde caminha o mar? Por onde caminha? Como é que a gente faz? Estamos aqui no Grande ABC para chegar em Praia Grande, né? Qual a simbologia de tudo isso? Um grupo de jovens de São Bernardo está fazendo esse levantamento. Pensando sim na historiografia, pensando sim na memória, mas principalmente pensando na memória das pessoas, na arte das pessoas. E é com muita alegria que nós recebemos a Cristiane Santos e a Patrícia Santos, enquanto a Cibele e o Matheus estão na produção desse programa. São as 3 jovens que vieram até a redação e que vão explicar esse projeto. Por onde caminha o mar? Por onde caminha o mar? Pois é, seu Ademir, estamos pesquisando, né? Nós somos a Companhia As Marias, aqui mesmo de São Bernardo. Companhia Marias, porque são moças, meninas? Marias vem daí ou tem outro? Começou um pouco assim, com essa ideia de um grupo de mulheres, de Marias, esse nome popular, tem essa trajetória com as tradições populares, mas e conforme a gente foi desenvolvendo os espetáculos, os rapazes participaram também, mas nosso núcleo central somos nós. São as 3 que nós 3. falamos. Tá? Muito bem. E como é que está o projeto? O que vocês pensam? Por onde vocês andaram? Então, nós recebemos, a gente escreveu esse projeto dentro do PROAC, Artes Integradas, né, e ganhamos ele para poder estar pesquisando o caminho do mar, que veio de uma pesquisa que a gente já tinha feito, né, com o projeto Dançando com a Cidade. A gente ganhou o prêmio Vai de São Bernardo e pesquisamos inicialmente os imaginários de São Bernardo do Campo. E aí de lá a gente descobriu
um caminho do mar que passava por São Bernardo. E por onde passava? Passava pela Marechal. A Marechal Deodoro. Pela Marechal Deodoro era um trecho do caminho do mar. É um trecho do caminho do mar. E essa metáfora desse espaço de passagem, né? De pedir a proteção dos caminhantes, dos viajantes. Quer dizer, quem está passando aí em frente da Capelinha da Imaculada Conceição, talvez sem o saber, está pisando uma trilha sagrada dos jesuítas, daqueles moradores antigos, dos imigrantes, das pessoas mais pobres. Das procissões, desse universo, desse caminho, desse encontro também, né? Desse caminhar, dessas partidas e desses reencontros. E no Dançando com a Cidade surgiu o Andor, que também... Andor. Principalmente os jovens. Andor é aquele instrumento que vai à imagem do santo, é isso? O Andor. Olha que coisa rica, né? Então, e aí o caminho do mar? Quer dizer, a gente sabe que vai terminar no mar. Onde começa? Pois é, a nossa pesquisa pelo PROAC, que se chama Futebol do Por Onde Caminha o Mar, a gente, na verdade, começou ao contrário. A gente partiu de Santos, né, pesquisando, né, o bairro do Paquetá, lá. Passamos por Cubatão, né, no Parque Anilinas. Passamos agora por São Bernardo, né, a gente pesquisou também, né, os marcos, né, os trabalhadores do DR que construíram a Via Anchieta, um dos caminhos, né, do mar. E passamos em Paranapiacaba, pesquisando o caminho ferroviário, né, que é a ferrovia Santos-Jundiaí. E agora estão chegando no Ipiranga. Que é um caminho do mar. Que é um dos caminhos. Na verdade, a gente está descobrindo que tem vários caminhos do mar, né? Não é um só, são muitos, né? Que vão percorrendo essas cidades e até outras. E agora estão chegando no bairro do Ipiranga, na nossa etapa final, né? Chegando para poder pesquisar as pessoas e as suas memórias de lá. Porque essas histórias que o mar percorrendo essas pessoas, essas histórias, né? Essa poesia que interessa bastante. De repente, um entrevistado pode nem ter conhecido ainda o mar, mas ele faz parte de um roteiro que vai chegar a Santos, ao litoral. Né? Agora, qual a ideia? Vocês têm a pesquisa documental, oral, é um misto? É um pouco um misto, porque a gente vai ao encontro das pessoas, queremos ouvir as histórias de moradores, dos antigos, até intergeracionais, porque existem uma geração que mais nova, mas que o pai contou que conviveu com os universos. As histórias oficiais também, porque também carregam muita poesia, muito detalhes de localidade, né? E isso tudo vai se transformar numa composição artística, né? Nessa interlinguagem, né? Permeado pela dança, pelo teatro, pelo cinema, pela fotografia, pelas artes visuais. E a trajetória do nosso grupo é criar obras poéticas para as ruas, para os espaços de passagem. Intervindo, né? E trazendo para as pessoas que estão passando ali um pouco até pela primeira vez. Vendo pela primeira vez teatro, uma encenação e olha aquilo e nem tinha pensado nisso, né? Já nunca tinha imaginado. Quer dizer, vocês estão recolhendo então, histórias, imagens, alguma foto? Imagens, fotos, muitas, até mesmo músicas, né? Que a gente vai pensando que eram daquela época, ou que as pessoas nos contam, né? A gente ouvia tal música, víamos tal filme. Por exemplo, uma música. Muito a gente viu as músicas de marchinhas de carnaval, né? As próprias também, as escolas de samba, né? Que Santos tem, né? A X9, muitas contam sobre a cidade, né? Então esses hinos, né? Que vão contando sobre a cidade também tem nos interessado. Eu vou pedir uma história contada por cada uma de vocês, uma história legal que ficou gravada. Você lembra uma? Essas são muitas, mas olha, eu vou contar uma que me mexeu bastante, que foi no Paquetá. No Paquetá, que está um pouco mais distante ali da praia, né? Eles nos contaram, a gente perguntando, mas o mar atravessa vocês, percorre a vida de vocês? E aí uma senhora nos contou que fazia muitos anos que ela não ia no mar, porque o filho dela morreu no mar. Então ela não queria ficar perto. Uma outra senhora contou uma história muito bonita, né, que ela veio da Bahia e que ela falou que tinha visto na Bahia
um momento que o mar trouxe vários peixes para, né, deu uma maré super alta e trouxe um monte de peixe para a praia, que ela tinha visto novamente em Santos. Um momento que aconteceu, estava lotada a praia. Eu achei isso impressionante. Certo. E você, uma história, uma lembrança, uma coisa assim que te tocou, né? Eu acho, teve na realidade um acontecimento em São Bernardo, na etapa São Bernardo, quando estávamos exibindo um mini-doc na Câmara de Cultura, e a Hilda Bereda, do Grupo de Teatro Regina Paz, estava lá, e uma outra senhora, a Maria, acho que era isso, Maria, ela estava passando pela Marechal, a gente convidou ela para vir assistir. Ela entrou, sentou, assistiu, a gente abriu para o debate. E elas começaram, a Hilda contando onde era a colônia, onde os familiares estavam, ali naquela região do Assunção Giovanni Breda, e a Maria também contando. E de repente ela olhou e falou assim, mas você que era neta... E aí ela foi perguntando, e elas assim, nunca haviam se visto enquanto infância, mas as famílias dela tinham histórias cruzadas, porque o pai dela trabalhava numa chácara que era próxima, e a Hilda contou uma história também muito triste, né, do falecimento, né, do... Giovanni. Isso. Giovanni Breda. E foi quando ela contou essa história, aí a Maria falou assim, mas era você... porque todo mundo acompanhou, soube, essa notícia correu e as pessoas ficaram muito, muito tristes, comoveu. Então elas se encontraram ali. Aquilo assim, dessa potência do encontro foi muito bonita, porque a gente não imagina. Totalmente casual. E Cubatão também teve um fato também ligado a uma tragédia da Vila Socol, um incêndio. E durante as atividades da oficina que orientamos, um dos sobreviventes apareceu. E mexeu bastante com ele, porque no final ele abriu pra gente. E vocês estão filmando isso? Estamos filmando. Tá. Cristiane e Patrícia, Paranapiacaba. Né? Eu fiquei sabendo, outro dia vocês conversaram com o senhor Adalberto, ele contou algumas coisas legais, né? É um caminho, né? O trem, que vai para o mar. Hoje não leva mais passageiro, mas leva carga, mas vai para o mar. E foi bem bonito a nossa passagem por Paranapiacaba. Justamente a gente encontrou também, por um acaso, uma pessoa que fez essa viagem no trem Santos-Paranapiacaba, quando o trem fazia essa viagem. Ela nos contou muito emocionada, né, a dona Marli, que o quanto ela ficou vislumbrada, que ela trouxe crianças, né, e como aquilo foi mágico, essa viagem. E o quanto ela sentia esse mar em Paranapiacaba, né, pelo clima, o ar, né, a própria neblina que fica ali, né, o quanto aquele mar estava ali. Foi bem bonito. Vocês estão agora na fase do Ipiranga. Né? Como as pessoas do Ipiranga poderiam colaborar com o trabalho de vocês? Isso é bem importante. Se puder, né, a gente está procurando pessoas que possam nos dar relato, né, sobre essa vivência no Ipiranga, a própria Estrada das Lágrimas, né, que é um dos pontos do Caminho do Mar. A gente tem uma página no Facebook. Se as pessoas puderem acessar, estar entrando em contato, ou até mesmo pesquisadores, né, que já têm alguma pesquisa, ou imagens antigas, fotografias, todos esses materiais nos interessam bastante. Tá, é só entrar em contato. É entrar em contato. Tá. Agora, o resultado final, quando tiver o projeto pronto, como é que as pessoas vão ter acesso a ele? Pela nossa página também, assim, a gente vai fazer algumas apresentações nas ruas, né? Nas ruas. Em Santos, São Bernardo e Cubatão, né? A gente vai estar fazendo um pouco desse processo de criação e dentro da nossa fanpage a gente vai estar divulgando os dias. E muitos desses vídeos vão estar no nosso site também. Então vamos fazer o seguinte, Patrícia e Cristiane, a gente se compromete aqui, de público, a divulgar os dias em que vocês forem fazer as apresentações de rua. E sempre, de vez em quando, falar como acessar por esse milagre da internet esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Tem o viés da arte, mas tem muito o viés da memória, né? Os caminhos do mar. Então, eu gostaria que cada uma de vocês, né, a Cristiane olhasse para a sua câmera e mandasse uma mensagem, né? Vocês são jovens e estão preocupadas com essa questão, que é uma questão secular.
O que você poderia, nesse momento, falar? Nossa, o que eu poderia falar é que eu acho que é importante a gente estar indo ao encontro das pessoas e ouvir histórias, se aperceber do quanto a paisagem ela se modifica, se reestrutura, mas assim, se perguntar esses porquês, os porquê de algumas mudanças, e eu acho que está ao encontro dos mais antigos, porque é um lugar de afeto, assim, eu já tenho memória de algumas mudanças na cidade de São Bernardo do Campo, e olha que eu sou até jovem, e de lugares que me traziam muito afeto de parar e ficar contemplando. Eu acho que a gente tem que abrir espaço para isso, para essa relação desses lugares e das pessoas. Patrícia? Justamente acho que ir de encontro e ouvir essas histórias, essa memória afetiva, né? Porque as histórias oficiais já estão, né? Os pesquisadores escrevem, né? Fazem teses, mas ir de encontro a essa memória afetiva das pessoas, esse afeto que faz elas permanecerem nas cidades, construírem vidas, né? Isso é muito importante. Porque a cidade ela não é feita só do carro, do prédio, da arquitetura, né? Ela é feita desse patrimônio humano, né? E a gente tem encontrado muito esse patrimônio humano, isso tem sido muito importante para a gente perceber onde estamos, ou como vivemos hoje, os impactos, né? Que a própria, né, o caminho do mar, essa necessidade, né, criou, e essas famílias, né, famílias e emanações que surgiram a partir disso. Isso tem sido muito importante. Acho que esse encontro, né, e depois isso que se transforma em poesia, se transforma em arte e volta, né, para essas pessoas, para a rua, tem sido muito importante. Acho que esse projeto, né, do Via Proac tem nos oferecido isso, que a gente quer devolver para essas pessoas.